Queria cumprimentar os irmãos mais uma vez, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles também que estão nos acompanhando em seus lares, e convidá-los a abrir as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos então nessa noite dar continuidade a essa exposição que temos feito no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 26. Vamos fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mornente, porque és vexado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho,
tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fizeram delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu então: assim Deus permitiste que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem não podia ser solto se não tivesse apelado para César. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome, te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, ó Deus, abrir os nossos corações, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, sobretudo que o Teu Espírito possa nos habilitar a receber essa palavra, para que possamos ser transformados por essa mensagem, que em tudo, ó Deus, o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, seguindo em frente, então, a exposição do livro de Atos, hoje nós vamos meditar acerca do apóstolo Paulo e o testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Vimos na semana passada a ação de Deus por meio dos protocolos humanos, onde o apóstolo Paulo, cumprindo o que Deus lhe havia dito, anunciava o evangelho, pregava essa mensagem aos poderosos. Paulo estava diante de Festo, vimos na semana passada, que era governador da província, e Paulo então afirma categoricamente não ter cometido pecado algum, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, e tampouco contra o próprio César. E diante de Festo, Paulo então apela, isso nós vimos no capítulo 25, Paulo então apela para César, tendo em vista ser ele um cidadão romano. Paulo recorre a esse direito, ao ponto que Festo afirma: para César apelastes, e para César irás, no versículo 12 do capítulo 25. E após alguns dias então, ainda no capítulo 25, chega a província governada por Festo, o rei Agripa. E a título de comparação, nós podemos entender dessa forma, para nós compreendermos o contexto, né? A gente às vezes lê governador, rei, imperador, e a gente às vezes fica meio confuso. Há uma certa hierarquia. É como se hoje a gente pudesse comparar muito bem com a hierarquia que há entre prefeitos, governadores e presidentes. E aqui não era diferente. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente tinha a figura de Festo, que era um governador, e agora surge a figura do rei Agripa. E nós vamos ver também no próximo capítulo, capítulo 27, que em cumprimento daquilo que Paulo havia solicitado, Paulo é enviado a Roma para o César, o poderoso César, o soberano, aquele que tinha a máxima autoridade em todo o império, era a maior
figura de autoridade que havia naquele momento, naquele contexto social. Mas essa noite nós vamos meditar acerca da defesa do Evangelho, a defesa de Paulo diante do rei Agripa, que nos revela detalhes, informações, considerações importantes acerca da vida de Paulo, acerca da sua conversão, acerca da sua vocação, do seu ministério. Paulo faz uma síntese, ele faz um breve resumo acerca dessas coisas e apresenta diante do rei Agripa. Alguns historiadores e comentaristas do Novo Testamento apontam para o fato de que Paulo estava diante do rei Herodes Agripa II, um rei que representava o fim de uma dinastia, que foi o último de sua família, da família Herodes, a governar naquele período. E para entendermos melhor e reconhecermos ainda mais a ousadia do apóstolo Paulo, quando conta o seu testemunho, quando prega esse evangelho, precisamos relembrar alguns personagens dessa família, como por exemplo, o rei Herodes, o Grande, que por meio de um decreto tentou ceifar a vida de Jesus. E seu sucessor, depois dele, veio seu filho Herodes Antipas, que decapitou ninguém mais, ninguém menos que João Batista. Depois de Herodes Antipas, veio esse Herodes Agripa I, que mandou matar com espada o apóstolo Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. E Paulo está agora diante de Herodes Agripa II. Olha quão sanguinária era essa família, quão opositora ao evangelho era essa família. E Paulo estava diante de uma família extremamente contrária à pregação do evangelho, extremamente contrário àquilo que Paulo defendia. Mas nem isso, nem mesmo o histórico familiar, nem mesmo o fato de estar diante do rei, foi capaz de acovardar ou de intimidar o apóstolo Paulo. Paulo começa então a fazer uma narrativa em ordem cronológica de todos os fatos importantes que o fizeram chegar até ali. E essa é a primeira verdade que podemos enxergar, a verdade que Deus tem o senhorio sobre todas as situações. Deus controla as circunstâncias, as adversidades, elas nos conduzem, elas nos levam para o caminho de glorificação a Deus. Foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, e Paulo tinha essa compreensão, tanto tinha que mesmo afirmou em outro momento que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala todas as coisas, ele fala coisas boas e coisas ruins. Quando ele fala sobre todas as coisas, ele fala sobre coisas alegres, sobre coisas tristes, sobre coisas suaves, sobre coisas pesadas. Todas as coisas nos conduzem para a glória de Deus. E Paulo tinha essa compreensão, Paulo tinha essa convicção. Então Paulo fala acerca do seu passado, se apresentando ali como um judeu extremamente rigoroso. Ele deixa claro que ele era conhecido por todos. Não era ninguém novo, não era alguém que as pessoas não conheciam, pelo contrário. Todo mundo sabia quem ele era. Todas as pessoas o conheciam desde a infância. Era aquele mesmo Paulo, como nós já lemos na sua biografia. Aquele mesmo Paulo que nasceu em Tarso, que havia sido criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres daquela época. O mesmo que havia sido colocado em lugar de destaque entre os zelosos da lei. Paulo estava sendo treinado, estava sendo capacitado para ser um mestre, um doutor da lei judaica. Paulo recebeu a melhor educação que alguém poderia receber naquela época. E tudo isso o colocaram em lugar de destaque, que ele mesmo no versículo 5 vai dizer:
Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Paulo tinha um lugar de destaque dentre as seitas. A seita mais severa era a que Paulo mais se destacava. Tamanho era a capacidade, o alcance, a proporção que o apóstolo Paulo alcançou. E esse Paulo que todos conheciam, agora defende o evangelho de Cristo. Ele defende que o evangelho de Cristo, na verdade, não era um desvio do judaísmo, não era uma heresia, não era algo contrário, algo oposto ao judaísmo, pelo contrário. Paulo defende que o cristianismo é um cumprimento daquilo que havia sido profetizado. Paulo defende que Cristo era a materialização daquilo que os profetas haviam anunciado. Paulo havia compreendido e crido em Cristo, e ele defende agora essa verdade, conforme nós lemos nos versículos 6 e 7. Quando ele diz assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Deus havia feito uma promessa aos pais da religião judaica, no qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que sou acusado pelos judeus. Paulo demonstra que a religião, o evangelho, o cristianismo não era oposto ao judaísmo, pelo contrário, era a materialização daquilo que eles tanto esperavam, daquilo que eles tanto criam, daquilo que eles tanto buscavam. Cristo era a materialização da profecia. Em seguida, o apóstolo Paulo, imagino que extremamente envergonhado, imagino que extremamente constrangido, Paulo começa a narrar o que certamente foi o pior momento da sua vida. O momento em que ele se torna um feroz, um furioso perseguidor do evangelho de Cristo. Quando olhamos para a história de Paulo, nós vimos que Paulo tinha ódio da religião cristã. Ele perseguia com violência os cristãos, e não apenas prendia-os, como também dava o seu voto para que os matassem. Quando Estevão foi morto, as suas roupas foram lançadas aos pés de Paulo, e a Bíblia vai dizer que Paulo consentiu com a sua morte. Lá no início do livro de Atos, não somente isso, Paulo ia além, Paulo torturava os cristãos, Paulo forçava-os até mesmo a blasfemar contra Deus. Tamanho era o ódio do apóstolo Paulo contra a religião cristã. Foi um passado certamente terrível, um passado tenebroso do apóstolo que certamente, se ele pudesse, se ele tivesse o poder, ele faria de tudo para apagar do seu histórico, para tirar essas lembranças da sua memória, para apagar isso do seu passado. Mas isso mostra para nós, queridos, como a graça de Deus age. Deus nos mostra, queridos, que não importa o tamanho do seu pecado, ou o quão feio é o seu passado, uma vez regenerados por Cristo, não é mais a nossa história quem nos define, mas é a história de Cristo quem nos define. Paulo revela para nós também, queridos, que não existe passado obscuro ou pecado grande o suficiente que possa conter a graça de Deus. Nem mesmo o ódio que Paulo tinha contra o evangelho pôde conter a ação de Deus na vida dele. Paulo narra o exato momento, o episódio em que Deus vai ao encontro dele e com toda a sua glória, como a luz mais resplandecente que o sol, brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvindo uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não há pecado, não há condenação para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Não há nada que possa conter a graça de Deus, não há nada que não possa ser apagado pelo sangue de Cristo na cruz.
E Deus nos revela isso, e o próprio apóstolo vai fazer menção disso. Ele narra com detalhes. Nos versículos 18 até do versículo 12 ao versículo 18, Paulo narra com detalhes a maneira graciosa como Deus agiu com ele. Paulo conta a sua experiência enquanto caminhava para a cidade de Damasco, com o objetivo de prender cristãos, de matar cristãos, para cumprir ordens de prisão, torturar alguns deles. Enquanto ele se dirigia, o próprio Jesus aparece a ele. Ele viu uma luz, a luz da glória de Deus, e ouviu uma voz, a voz que era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra de Deus. Essa luz lançou Paulo ao chão. Ele fala isso no versículo 14, todos nós caímos por terra. E quando Paulo se lança ao chão, quando Paulo é lançado ao chão, ele é caído, ele é vencido, ele é humilhado por essa luz, porque toda a soberba de Paulo, toda a arrogância do seu coração, toda a altivez foi lançada por terra diante da presença de Deus. O maior perseguidor do evangelho estava no chão. O maior opositor do evangelho estava vencido, estava derrotado, e não apenas isso, agora estava convertido a esse evangelho maravilhoso. Isso mostra para nós, queridos, que não há resistência humana, não há coração endurecido, não há soberba, não há arrogância, não há pecado, não há passado, não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Paulo dá testemunho disso perante o rei Herodes. Herodes Agripa, para mostrar para ele, para a família Herodes, que não adiantou fazer decreto para matar Jesus, não adiantou tirar a vida de João Batista, não adiantou matar Tiago, prender a Pedro, nada pode parar, nada pode conter o poder de Deus e o ímpeto dessa mensagem maravilhosa. As forças humanas não podem conter a palavra de Deus. A censura não pode conter a palavra de Deus. O Estado, o governo não pode conter a palavra de Deus. Nada pode parar essa mensagem. Depois de narrar sua experiência de conversão, ele fala então ao rei para o que havia sido chamado. Paulo havia sido chamado para testemunhar acerca dessa mensagem imparável, indestrutível, e Paulo não foi desobediente a esse chamado. E logo então começou a anunciar esse evangelho em Damasco. Ele estava dizendo ao rei, olha, seus antepassados, seus pais, seus tios não puderam conter essa mensagem. E eu recebi uma missão de Deus de pregar aos gentios. E você também não vai conseguir impedir que isso aconteça. Porque Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor dessa mensagem. Paulo percorreu as regiões mais remotas do império. Ele fala no versículo 11, percorri até mesmo cidades estranhas por causa desse evangelho. Atravessou províncias, rompeu fronteiras, caminhou por estradas sobre perigos dos salteadores, de ladrões, cruzou desertos, navegou por mares, cidades perigosas, entrou em templos e sinagogas, pregou em praças, em ilhas, em escolas, prisões, pregando a escravos, a líderes, pregando a reis, pregando àqueles humildes, pregando a todos os tipos de pessoas. Passou por fome, perseguição, sofreu açoites, naufrágio, tortura, sede, mas absolutamente nada, nem mesmo todas essas circunstâncias puderam parar o avanço missionário de Paulo. Nada pode conter a pregação dessa mensagem. E o que a mensagem era? Que mensagem era essa que fez com que Paulo passasse por tudo isso? Que mensagem era essa que fez com que os judeus quisessem tirar a vida de Paulo?
versículo 20, diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo deixa claro para nós que é uma mensagem de arrependimento e fé. Ele deixa isso claro. Ele deixa isso claro que era um chamado para a conversão. Ele deixa claro para nós que na verdade era algo muito mais profundo do que simplesmente irmos ao culto, do que simplesmente estarmos aqui reunidos, levantarmos nossas mãos. Era um chamado para a conversão. Não era necessário que esse arrependimento fosse superficial, pelo contrário, era necessário que esse arrependimento fosse manifestado por meio de obras de arrependimento. Ele fala no final do versículo 20, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo deixa claro para nós que a transformação genuína que há no cristão, que há na vida do cristão por meio do Evangelho, ele precisa vir seguido de uma manifestação a essa transformação. E essa manifestação se dá por meio de obras dignas de arrependimento. É necessário que haja mudança, é necessário que o verdadeiro arrependimento, qual o Evangelho nos chama, um arrependimento que nos molda, um arrependimento que nos transforma, que nos modifica e nos faz mudar de direção, mudar de caminho, mudar de postura, não mais para a nossa própria satisfação, mas para agora a glória de Deus. Obras dignas de arrependimento. Mudar a nossa direção, não mais para satisfazer a nós mesmos, mas caminharmos para a glória do nome de Deus, fazermos para a glória do nome de Deus. E Paulo, mais uma vez, como já vimos em outras exposições, ele não se aproveita da situação para de alguma forma se beneficiar ou obter algum tipo de vantagem através da sua mensagem. Nós vimos isso alguns capítulos atrás. Pelo contrário, Paulo prega essa verdade do Evangelho ao rei. Paulo dá testemunho da sua fé em Cristo e chama o rei ao arrependimento. E o que temos visto nos dias de hoje? Em vez de chamarmos pecadores ao arrependimento, nós passamos a mão na cabeça dos pecadores e dizemos que está tudo bem. E dizemos que nós chamamos, e muitas das vezes dizemos que a igreja, que a religião, que o Evangelho precisa pedir desculpas a alguém. O Evangelho é verdade. Se há alguém que precisa pedir desculpas, aqui somos nós, pecadores indesculpáveis diante de Deus. E Paulo chama aquele rei ao arrependimento. Paulo fala: se arrependam, se arrependa do seu pecado e demonstra o seu arrependimento com obras dignas de arrependimento. O rei, obviamente, não gosta das palavras de Paulo. Ele chama aquele rei ao arrependimento, chama aquele rei à conversão. E Paulo faz isso porque nem mesmo as cadeias, nem mesmo as autoridades puderam conter a pregação de Paulo. A prisão não pôde calá-lo. As autoridades, a presença do rei não pôde calá-lo. A convicção do chamado que Paulo tinha era tão grande. Ele tinha a certeza de que era um prisioneiro de Cristo, chamado para anunciar esse Evangelho por meio de suas prisões. Ele não se importava de estar preso nesse mundo, porque ele sabia que antes disso ele era livre em Cristo. E as verdades pregadas por Paulo, como em todos os lugares, causam reações de oposição, causam reações
de contrariedade. E essa verdade, porque os homens não aguentam essa verdade. Os homens natural não aguentam essa palavra de arrependimento. Eles não aceitam serem chamados ao arrependimento, porque eles amam o pecado. E esse é o nosso estado natural. Sem a graça de Deus, nós somos amantes do pecado. E por isso nós precisamos todos os dias da graça de Deus. Então, Festo, o governador, é o primeiro a interrompê-lo. E aos berros, começa a gritar: olha, esse cara está maluco. Ele só pode ter ficado doido, porque de tanto ler, de tanto estudar, ele começou a delirar. Como pode, mesmo na prisão, mesmo prestes a morrer, continuar defendendo essa verdade? Continuar nos chamando ao arrependimento? Como pode defender esse evangelho, mesmo diante da iminente morte que o esperava? Mesmo sabendo que era o rei Agripa, que o seu pai havia matado João Batista, o mesmo rei que o seu tio havia matado o apóstolo Tiago, que o seu avô havia mandado tirar a vida de Jesus. Como pode? Ele só pode estar ficando louco. E mais uma vez, Paulo não se cala, Paulo não se acovarda, Paulo não se intimida com as pressões, com a oposição, com a censura, com as prisões. Nada pode conter o testemunho da fé do apóstolo Paulo. Então Paulo retruca, Paulo responde ao governador dizendo: no versículo 25, Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo está dizendo: olha, eu não estou delirando. Paulo está dizendo, pelo contrário, aquilo que eu falo é verdade e é de bom senso. Afirmando ainda que o próprio acusador sabia que isso era verdade. Afirmando que aquilo que ele falava, as afirmações dele eram verdadeiras e que todo o povo também sabia. É impressionante, queridos, a sabedoria com que o apóstolo Paulo conduzia os seus diálogos. A retórica, a sua capacidade de pensar à frente. Então ele, com extrema inteligência, com extrema sabedoria, ele se dirige ao rei, no versículo 27, e o põe contra a parede. Ele coloca o rei numa verdadeira sinuca de bico. Ao perguntar ao rei se ele acreditava nos profetas, ele sabia que o rei só poderia dar uma resposta: a de que acreditava, porque se ele dissesse que não, ele teria um problema com os judeus. Mas se ele dissesse que sim, se ele dissesse que não, que acreditava, necessariamente então ele teria que admitir que a causa de Paulo, a causa dos cristãos, nada mais é do que a realização daquilo que os profetas já haviam profetizado. Antes mesmo que o rei respondesse, Paulo já adianta a sua resposta, dizendo: rei, bem sei que acreditas. Paulo usa de uma sabedoria fora do comum. Então, diante das palavras do apóstolo, não restaram dúvidas para aqueles juízes, para aquelas autoridades que estavam ali. Não restaram outras alternativas para eles a não ser inocentar o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era passível nem de morte, nem de prisão, no versículo 31. Contudo, devido ao apelo do próprio apóstolo Paulo para estar com o imperador César, Agripa não o libera. Por quê, queridos? Porque Paulo havia uma promessa de que anunciaria esse evangelho aos grandes. E ele começou com o governador, anunciou ao rei,
e ele vai anunciar o próprio César, o imperador, o todo-poderoso, a maior autoridade. Paulo sabia que havia uma promessa para ele, e ele então apelou para essa promessa, e mesmo inocentado, continuou preso, para que a promessa pudesse se cumprir na sua vida. E Paulo então não é liberado, mas é enviado a Roma. Nós vamos ver no próximo capítulo. Então, para nós concluirmos essa exposição, queridos, nessa noite nós vimos mais uma vez como Deus age por meio de seus eleitos, por meio dos seus escolhidos. Deus foi ao encontro de Paulo, Deus o alcançou com a sua graça, Deus o humilhou diante da sua presença, diante da sua glória. Paulo viu a glória de Deus, Paulo ouviu o Verbo falando e o chamando pelo seu nome. E é assim que Deus faz conosco. Ele se revela a nós, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos chama pelo nome, porque João 10 vai dizer que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas ouvem a voz do pastor e o reconhecem. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Vimos também, queridos, que nada pôde conter a ação de Deus, nada pôde parar essa pregação, a pregação da palavra, nada pôde conter o ímpeto do Evangelho. Mas mais do que isso, queridos, Paulo era a prova viva do poder transformador que há no Evangelho de Cristo Jesus. E nós somos também provas vivas do milagre da salvação que há somente em Cristo Jesus. E assim como Paulo testemunhou o que Deus havia feito na vida dele, nós também precisamos dar testemunho daquilo que Deus fez em nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deus, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de anunciarmos o Teu Evangelho, de pregarmos a Tua palavra, Deus, e nós pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar, possa nos iluminar, ó Deus, para que possamos dar testemunho daquilo que o Senhor fez em nós, da Tua obra de salvação, do Teu poder transformador que é a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus.